Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da imersão Moda com Estratégia. Eu sou a Aileen Miranda e eu estou muito feliz de te ter aqui nesse conteúdo. Bom, o meu objetivo nessa imersão é te mostrar como você pode aumentar de no mínimo 30% até 100% as suas vendas de moda feminina ainda em 2019. Nesse conteúdo de hoje, eu te mostro uma rota para você alcançar esses resultados. Isso sem você precisar entrar na guerra de preços, leiloar os seus produtos, entrar em liquidações, você construir um espaço na mente dos seus clientes, conquistando cada vez mais o coração deles, fazendo com que os seus clientes fidelizados comprem cada vez mais de você e que clientes novos olhem a sua loja e tenham vontade de consumir os seus produtos. Além disso, entendendo qual é o mix de produto que você tem que ter equilibrado dentro da sua loja para não sobrar e nem faltar na hora dos momentos dos atendimentos. Além disso, entender também cada estratégia de cada mês e que cada mês tem a sua especificidade, entendendo as estratégias que serão traçadas, para principalmente você conseguir um resultado a longo prazo e de todo o mês. Não adianta nada você alcançar um resultado um mês só e no mês seguinte você não conseguir construir isso. E essa rota que você vai ter acesso hoje é a mesma que eu uso no meu dia a dia e as minhas alunas também constroem resultados em cima delas. Então eu te convido a prestar atenção nesse depoimento. Meu nome é Kati, eu sou de Toledo, no Paraná. Eu tô no ramo desde 2015 com venda de roupas. Eu não tenho loja física, eu trabalho só com condicionais aqui na minha cidade. Quando eu procurei o curso, na verdade eu tava procurando muito conteúdo online e tudo mais. Eu até falei pra Aileen que o jeito que ela coloca, a abordagem, os conteúdos é muito completo, é tudo muito completo. Então assim, o que eu senti dela é que em um único curso eu consegui tudo que eu queria. Porque eu estava procurando picado por aí e procurando principalmente vários cursos que eu pudesse aplicar no meu negócio e eu não via nada direcionado para o ramo da moda. E com a Aileen eu tive isso. Todos os dias que eu assisto é um insight diferente e a gente aplica na mesma hora e os resultados vêm na mesma hora, é tudo muito rápido. Então o curso é muito fácil, ele é de fácil entendimento e é como se ela fosse assim tão direta no que a gente realmente precisa saber, aquelas dúvidas que a gente tem, ver uma pessoa e dar de bandeja pra gente. Cada dia que passa, é um insight diferente, é um insight que você aplica no próprio dia, o retorno vem rápido. Então invistam em vocês e invistam no negócio de vocês. Bom, como eu já te falei no início desse vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo para você realmente construir uma loja que tem resultado mês a mês. Agora, se você não assistiu ainda o conteúdo 1 e o 2 do Imersão, eu sugiro que você volte lá, porque eles são peças chaves para que a gente construa esse olhar estratégico. Nesse primeiro vídeo eu te mostro o que as pessoas tanto fazem e entram dentro de um mercado saturado e o que elas precisam fazer, se reposicionar para sair desse mercado saturado e trilhar um mercado de oportunidade, se posicionando, entendendo seu fator de diferenciação e cada vez mais construindo um espaço na mente e no coração dos seus clientes. No vídeo 2, eu te mostro uma estratégia, um passo a passo, um plano de ação para você vender imediatamente seu estoque, para você entender os produtos que você tem dentro da sua loja, organizar isso e divulgar, a fim de mostrar interesse para esse seu cliente, a fim de realmente mostrar os produtos que você tem dentro da sua loja, trazer identificação e sim, dar mais uma chance para aquele seu estoque que está ali parado, sem que você tenha necessidade de abaixar os seus preços. E também eu gostaria de agradecer as inúmeras mensagens que vocês me mandaram através do direct, de e-mail, de WhatsApp e até nos comentários aqui embaixo também. Isso me motiva a ver que esse é o meu propósito, me motiva a querer construir mais, a querer levar cada vez mais informações para vocês, para que a gente construa cada vez mais não só um olhar estratégico, mas que realmente você traga essa autoconfiança para dentro do seu negócio, trazendo a sua essência e principalmente retornando financeiramente esse resultado para dentro da sua loja, mas o mais importante, você tendo orgulho daquilo que você construiu. Isso é incrível, te dá motivação para você fazer diferente, para você querer construir uma loja realmente de resultados, para você motivar pessoas, para você realmente levar a sua essência para suas clientes, crescendo mês a mês, não só no seu profissional, mas também no seu pessoal. E isso realmente me dá força e eu acredito que juntas nós vamos conseguir alcançar muitos resultados. Bom, mas é comum em meio a tanta informação você estar se perguntando, mas Aileen, como que eu aumento minhas vendas? Como que eu melhoro os meus resultados? Por onde eu começo? E aí, o que eu tenho que fazer?
é complicado você entender qual é o caminho que você precisa seguir. Foi pensando nisso que eu trouxe para vocês hoje a rota do Moda com Estratégia, que é realmente onde vocês vão poder entender o seu estado atual, analisar em que ponto, qual é o ponto de partida que vocês se encontram, quais são as estratégias que precisa ser colocada, o que você precisa fazer, qual caminho você precisa seguir e principalmente também entendendo quais são as barreiras que estão ali no meio que podem te barrar e falar não vou fazer ou vai te impossibilitar de realmente prosseguir. Essa é a ideia, te mostrar isso para que você entenda, para você não parar e continuar construindo uma loja de sucesso que traga resultado mês a mês. Bom, primeira coisa que eu venho falar para vocês sobre essa rota do Moda com Estratégia. Primeira coisa, primeiro pilar que eu venho trazer para vocês. Recursos próprios. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão levar em consideração, vão usar os recursos de vocês. Vocês não vão precisar contratar ninguém, é vocês que vão ter ação, vocês não vão precisar contratar alguém para ajudar vocês, financeiro, vai ter que contratar programa, não. É prático, é praticidade, para vocês realmente terem a noção disso, construírem esse olhar estratégico, para vocês levarem isso para dentro do ambiente da loja de vocês. Se vocês tiverem equipe, para vocês treinar a equipe de vocês. Mas essa é a ideia, construir vocês como consultores dos próprios negócios de vocês, onde vocês consigam entender quais são os erros, o que vocês precisam mudar. Dessa forma te traz clareza. Sabe aquelas dificuldades ou aqueles erros que você não enxergava antes? Então, a minha ideia é clarear para que você antecipe esses problemas e entenda que, peraí, eu preciso melhorar aqui, se eu altero aqui e ali eu consigo um resultado melhor. E aí você vai construindo um processo de melhoria contínua em todos os setores, em tudo aquilo que você precisa para realmente conseguir os seus resultados. Acompanhem comigo essa rota do Moda com Estratégia, que eu vou mostrar passo a passo para vocês. O que a gente vai encontrar? Primeira coisa, ponto cego. A gente vai entender isso. Ponto de partida. E aí, como que você começa? O que você tem que fazer? Estratégias. Quais são as que você tem que colocar em prática realmente já, ir para ação? E os obstáculos. O que te barra que você precisa entender para isso não te parar? A gente vai ver isso passo a passo. Primeira coisa do ponto cego, mergulhe no seu negócio e alinhe os pontos. O ponto cego, ele é a situação atual do seu negócio. É muito interessante que a gente avalia e a gente vê, eu vejo dentro do varejo, das consultorias que eu vejo, até dos atendimentos que eu faço dentro da minha loja, da loja de atacado que eu trabalho, que é muito engraçado, a gente avalia, o cliente não sabe, ele tem a confusão daquilo que ele vende. Como assim, Elin? Ele não tem clareza do que ele vende. Você não vende só roupa. Quando a gente vende só pedaço de tecido, a gente realmente só está vendendo algo para poder cobrir o corpo. Infelizmente, a gente não consegue agregar nenhum benefício a mais. A gente não consegue acrescentar moda, a gente não consegue acrescentar estilo. E isso se perde nos momentos nas argumentações da venda. Descubra quem realmente são seus clientes, quais são seus potenciais clientes. Você precisa entender seu público-alvo. Isso vai influenciar completamente nas suas compras, na forma de você abordar esse cliente. Defina o seu diferencial e construa um posicionamento. Você tem um diferencial na sua loja. Isso traz referência para o seu cliente. Fica aqui, ó, gravado na mente dele. Seja referência e ganhe a mente dos seus clientes. Quando você tem essa diferenciação, o seu cliente sabe por que ele pode te escolher. Diferente daquele que passa batido. Quando você vende só roupa, você passa batido. E a única diferenciação que você tem é preço, se seu preço estiver lá embaixo. Se ele não estiver lá embaixo, nem isso você tem. É muito interessante avaliar isso. Caso não esteja na posição desejada, trace os objetivos para alcançá-la. É aquele primeiro exercício, né? Se você não está na posição que você quer estar hoje, você precisa traçar para entender aquilo que você vai fazer. Quando a gente está no momento de crise, no momento de concorrência, no momento onde todo mundo leiloa preços, está acontecendo algo que você não está conseguindo passar sua mensagem, a sua essência, não está conseguindo se posicionar. Então a gente precisa realmente mostrar isso para os nossos clientes, transparecer isso para eles, para que realmente eles tenham vontade de consumir, eles tenham vontade de pertencer aí dentro da sua loja. Isso faz toda a diferença. Quando a gente sai do ponto cego e a gente começa a olhar o nosso negócio de cima, a olhar realmente com um olhar estratégico, a gente está pronto para vir para o ponto de partida, que é metas, produtos e crescimento. Um depende do outro, não tem como a gente traçar uma meta e a gente não criar esse vínculo, não entender o nosso estoque, não entender o nosso crescimento. Isso é um fator extremamente importante que desmotiva muitos empreendedores. Por quê? Porque você traça um objetivo, você traça uma meta que não é alcançável, cara.
Você não consegue alcançar aquilo. Às vezes a tua equipe está desmotivada porque não consegue alcançar o objetivo. Você sabe se você tem condição? Você sabe em que situação encontra o seu negócio para você querer faturar 30, 40, 50, 100%? Qual é o seu estado atual, né? Qual é o investimento e o crescimento que você quer traçar em cima disso? Entenda a sua situação atual. Defina seu crescimento de forma realista, seja congruente com você, passo a passo, né? Pra gente poder realmente ter algo sólido, saudável. Alinhe seu estoque com sua projeção de crescimento. As duas coisas andam juntas. Não adianta você querer crescer demais se você não tem o que oferecer para o seu cliente, né? Não tem como, as coisas não encaixam, a conta não fecha. Avalie a necessidade de novos investimentos. E aí, quando você for projetar esse crescimento para dentro da sua loja, a porcentagem de crescimento, você vai avaliar quanto você pode investir, né? E aí, eu posso esse mês? Não posso. Então vamos recalcular, vamos entender quais são as estratégias que você vai fazer. Aileen, mas espera aí, deixa eu entender, eu tô começando agora. Eu tenho uma loja, eu tô abrindo a loja agora, eu não tenho projeção nenhuma, eu não sei como começar. Exatamente, esse é o melhor jeito. Esse é o melhor jeito, entenda os seus investimentos, entenda quanto que você vai comprar de mercadoria, quanto você vai investir nisso, entenda quanto que você tem que ter de reserva para você começar e projetar em cima disso e projetar as suas metas e correr atrás realmente, ir para ação. Para o mês seguinte você ter uma base de entender quem que você está vendendo, quem que você não tem, quanto que você está faturando. Se você não tem isso quando você está começando, os seus erros são muito maiores. Você vai perder dinheiro, você vai perder tempo e com certeza você vai perder produto, porque provavelmente você não vai acertar na hora de você comprar. 100% é difícil acertar, é praticamente impossível. Mas a gente consegue diminuir muito bem esses erros. Diminuir cada vez mais e acertar e direcionar. E os erros que a gente comete dentro dos nossos estoques sempre tem um jeito. Tem um jeito que a gente consegue direcionar, que a gente consegue despertar o olhar e fazer com que o nosso cliente queira aquele produto. Dê atenção para aquele produto que está lá parado no seu estoque. Quando você sai do ponto de partida, você está pronto para ir para as estratégias. Você começa a entender que tudo é a base, tudo que você fizer é a base de estratégia. Absolutamente tudo. Cada passo seu. Você precisa ter uma estratégia. Se você quer alcançar um objetivo, se você quer alcançar um cliente, falar a linguagem do seu cliente, atender um cliente novo e fazer com que ele compre, tudo é a base. Não tem como. Então, defina o melhor caminho. Quando você entender o seu crescimento, você vem para a primeira estratégia. Levante quais são os caminhos viáveis para o crescimento. Quando a gente quer entender, eu quero faturar de no mínimo 30% a 100% em 2019. Beleza, é isso que eu falo para vocês, é isso que eu venho aqui ensinar. Então a gente precisa definir o caminho que a gente vai querer não, que a gente entende que a nossa loja tem mais oportunidade para alcançar. Ou a gente aumenta clientes novos, ou a gente aumenta o ticket médio, o quanto eles compram de nós, o quanto ele compra da sua loja. E você precisa traçar estratégia em cima disso, para despertar o consumo, para poder entender, né? E quem que você vai... qual a sua loja tem mais oportunidade do que? Ele tem uma cartela mais fidelizada? Como que é? Você não tem uma cartela fidelizada, você está começando agora. E aí? Qual a estratégia de divulgação? Qual a estratégia de marketing que a gente vai ter que atingir agora? A gente vai ter que impactar outras pessoas, impactar consumidores para eles quererem comprar de você. Entende? Para eles poderem te ver e você ir criando a sua cartela, construindo a sua cartela. E aí? Qual energia você vai dispor para prestar atenção e para fazer estratégia em cima disso, né? Entenda a oportunidade da sua loja e foque. Ou, Aileen, posso focar nos dois? Eu posso. Você pode até focar nos dois, mas um deles tem que se sobressair, porque é onde a sua energia vai ficar focalizada, né? Vai ficar direcionada. Isso é muito importante a gente entender, porque todas as estratégias que você vai traçar em cima de marketing, em cima de comunicação, em cima de atendimento, são em cima desses clientes, tá? Além de você aprender a fazer outras estratégias, né? A base principal você vai construir em cima daquele caminho que você escolher. É importante, você precisa escolher um caminho. Se você não escolher caminho nenhum, você simplesmente vai ficar parada esperando que isso caia no seu colo. Vai chegar no final do mês e você não vai simplesmente entender absolutamente nada daquilo que está acontecendo na sua loja, porque você não está faturando, você não escolheu caminho nenhum. Né? Aileen, eu escolhi um caminho, mas ele não está dando resultado, sem problema nenhum. Você entendeu? Processo de melhoria contínua, esse caminho não rolou, não é pra mim, então eu preciso seguir um novo caminho e ir para um novo trajeto e uma nova estratégia. É melhor você ter
esse insight no começo do mês, onde você consegue reorganizar suas estratégias, do que você esperar 15 dias para ver se ele rola e dali 15 dias você tentar mudar de estratégia e você tá totalmente desfocada e nem tá acreditando mais que você vai alcançar o seu objetivo. Quando a gente sai daqui, a gente precisa do quê? A gente entende, já defini qual estratégia que eu vou organizar, qual que eu vou focar, qual que a minha loja tem mais oportunidade. E aí? Aí a gente vem para a estratégia de compras. Sim, existe uma estratégia de compras. A gente precisa ter esse olhar crítico, a gente precisa ter esse olhar estratégico de escolher com feeling, escolher aquilo que a gente gosta para dentro da sua loja. Sim, mas com inteligência, com planejamento, né? Para que a gente entenda. Quando a gente vem para cá, compras que vendem. Vocês sempre ouvem eu falar o quê? Os seus produtos falam. A gente vai conquistar um mix de produto assertivo. A gente vai conquistar um mix que a pessoa entra dentro da sua loja e fala, eu quero essa calça. E ela consegue compor com outra peça que você também tem lá. E aí, naturalmente, a gente consegue aumentar o resultado dentro dela, aumentar o resultado e as peças por atendimentos das suas vendedoras. E aí? É isso que a gente precisa construir, né? Faça compras baseadas na especificidade de cada mês. Cada mês é um mês. Existe alguns meses que eles têm mais oportunidades de vendas, mais oportunidades com produtos específicos que pedem aquela época. Existem meses que são mais leves e você precisa investir menos e tirar o pé e vender aquilo que você tem. E naturalmente sua meta é ser congruente com aquilo que você organizar, né? Cada mês é diferente. O consumo do seu cliente é diferente. Vamos pensar no mês de julho. E aí? O pessoal, a grande maioria dos clientes estão viajando. Tem muita galera que tem filho, que pegou o filho na escola e está indo para uma viagem. E que precisa fazer uma mala diferente de viagem. E que precisa, às vezes, comprar um produto diferente para poder viajar. Você pensou nisso? Você pensou em oferecer algo diferente para esse cliente? Entende? Cada mês é específico. E a gente consegue tirar muito resultado de cada um deles quando a gente aprende o que comprar, quanto comprar, a hora certa para comprar, a frequência que a gente compra. Isso tem tudo a ver com a estratégia, daquilo que você vai vender, como você vai apresentar, tá? Selecione um mix de produto equilibrado que converta em vendas, realmente que seja aquilo que o seu cliente quer. Entende que se você tem até aquele produto, mas esse produto não fala com o seu cliente, não fala com o seu público, você não vai reverter em vendas, porque não é aquilo que ele quer. Se aquele produto seu custar muito mais caro que o teu público pede, você não vai reverter, porque talvez o teu público seja uma universitária que quer uma camisetinha para poder sair e ir para a faculdade, e ela não vai pagar talvez R$250 naquela camisetinha que você comprou. E aí, qual é o seu foco? É importante a gente entender isso. Eu falo muito para vocês sobre preços. Eu venho trazer porque realmente isso desmotiva a gente, tira a essência de vocês na hora de comprar os produtos. E vocês precisam dessa motivação, dessa essência, desse seu feeling, de acreditar naquele produto que você está colocando dentro da sua loja. Não é errado ter um produto caro e ter um produto barato. Não é, mas a gente precisa aprender estratégias para que eles um não compete com o outro. Não entre em competição daquela de eu vou largar aquele produto mais caro para levar o mais barato. Onde você alavanque os seus produtos e eles entrem num equilíbrio. Onde hoje eu vou levar esse que eu faço um mix bacana e que cabe no meu bolso. Né? E isso faz todo sentido. E principalmente, encontre a sua margem de lucro ideal. Não adianta você comprar, precificar sem você entender se você está realmente precificando certo. Se você não entender quais são os custos que você tem dentro da sua loja. O que você precisa fazer. Qual é o valor real. Qual é o valor para você precificar dentro da sua loja. Você que está começando, que abriu uma loja, você tem custos diferentes de quem realmente atende em casa. Atende a domicílio. Se você está começando agora e você simplesmente alugou um espaço, é diferente. Né? Se você vende online, se você faz a sua venda através do Instagram, também é diferente, seus custos são outros. E as pessoas precificam todos iguais. A pessoa que vende na sacola, que vende em delivery, que vende no Instagram e que vende na loja não tem lucro. Por que não tem lucro? Todo mundo segue o mesmo padrão de precificação, sem analisar o seu negócio atual. Não tem como você ver dinheiro no final do mês. É praticamente impossível. Outra coisa, você precisa entender as suas políticas de preço. O que você coloca de preço na sua loja, como você comunica isso, como você transparece isso nos seus produtos. Às vezes você está lutando para ter uma loja que realmente tem preços cheios, exclusiva, e a tua política é de preço baixo, a tua política é de liquidação. Você nunca vai conseguir chegar na parte de exclusivo,
Porque não é isso que você comunica. A moda comunica, a forma de você divulgar comunica, o seu atendimento comunica, o seu produto comunica. É tudo uma engrenagem, não tem como. Quando você sai da estratégia de compras, que você comprou os seus produtos, que você entendeu, você vem para parte de marketing. O marketing é o encantamento dos seus clientes. A função do marketing é realmente trazer, é entender as necessidades. É como se você fosse um gênio da lâmpada. Você entende as necessidades do seu cliente e você mostra soluções de forma que desperte o consumo. Encante e alcance mais clientes, né? Esse é o grande objetivo, a gente encantar os que a gente tem e a gente alcançar novos. Use as estratégias de persuasão e desperte o desejo do consumo pelos seus produtos, vendendo-os antes mesmo de chegar na loja. Faz todo sentido, tanto nas suas divulgações como na forma de você falar, né? Quando você coloca escassez nos seus produtos, você gera uma antecipação dos seus produtos, mostrando que vem uma novidade, mostrando que vem algo novo, que tem uma surpresa por aí, mostrando que aquele seu cliente é diferente, mostrando que o seu cliente, ele realmente é um cliente exclusivo seu, né? Mostrando que aquele produto você pensou realmente para ele, você trouxe uma peça só. A forma como você comunica, né? É muito interessante quando a gente aplica isso nos nossos atendimentos, nas nossas divulgações, no atendimento pessoal, no atendimento online, no atendimento através de um direct, qualquer tipo de atendimento. Quando a gente aplica esse poder de persuasão das vendas, é muito engraçado, porque o seu cliente te dá mais atenção, porque você entra na situação da razão e da emoção. Você consegue conversar com os dois lados, do eu preciso e eu não posso perder. Nossa, o preço tá alto? Não, mas é muito bonito. Não, eu não posso ficar sem esse produto. Você consegue converter isso, falar com esses dois lados do seu consumidor, os dois lados do cérebro, encantando ele. Amplie sua presença digital. Mostre para que você veio. Mostre a sua loja para mais pessoas. E não só organicamente, tá? É muito importante a gente colocar isso em relação a impulsionamento, para mais pessoas te verem. Né? A gente fazer toda essa comunicação paga, essa publicação paga, e não tem problema nenhum com isso. Quantas pessoas eu vejo falando, ai não, porque olha, eu demonstro ali os meus produtos, eu não pago nada para Instagram, Facebook e tudo mais, nada disso, porque realmente o meu é tudo orgânico. Não distribui pouco. A gente precisa também saber como fazer isso, pra gente não gastar dinheiro demais. Tenha a quantidade certa, o valor certo por dia, o que você faz, o que você não faz. Como você vai fazer? E outra, quando a gente entende isso, olha o nosso planejamento. A gente entende quanto que a gente vai comprar, a gente entende qual que é o valor de dinheiro que a gente tem que guardar para ter a nossa presença digital ali aflorada para os clientes verem, para a gente poder ter esse dinheiro para investir. Isso é muito importante. Se a gente não só aparece só é lembrado quem realmente aparece. Né? Só isso. As pessoas só lembram dessas pessoas que realmente estão ali, estão na vitrine. E é importante que vocês entendam isso, tá? Às vezes um cliente, ele vai demorar 30 dias, 45 dias para comprar de você. Mas ele não vai deixar de comprar de você. Ele tá gerando confiança, ele tem o tempo dele, ele tá entendendo o que você tá vendendo, né? Ele tá se apaixonando por você. Quantas lojas? Eu sigo e não compro, mas eu tô só aqui de olho. Na próxima oportunidade eu vou comprar, porque ela tá construindo um relacionamento de confiança. A estratégia da coordenação de produtos é o que define a forma como seus clientes visualizam os seus produtos, liquidações ou lançamentos. Isso é muito importante. Levar o layout. Não adianta a gente falar só através de vendas, só através de WhatsApp, só através de Instagram, com foto bonita, com divulgação bonita. Se o seu cliente, a partir do momento que você influencia esse consumo, influencia esse desejo, ele vai querer ir para sua loja. Não adianta ele se encantar com o externo e quando ele entra para o interno, ele vai para o seu ambiente de loja, ele não se encanta. Quando a gente entende o visual merchandising dentro da estratégia do nosso ambiente de venda, a gente influencia o consumo. A gente inspira o consumo, o comportamento daqueles produtos, né? Eu faço teste o tempo inteiro, como eu mostrei pra vocês na aula passada nos vídeos. Naquele vídeo que eu mostrei pra vocês de pegar tanto peça mais parada quanto peça nova, eu faço o teste o tempo inteiro. Quantos e quantos produtos eu zero no estoque em fazer estratégias desse tipo, em trazer, em mostrar esse comportamento. Quantas lojas têm produtos incríveis e montam a estratégia de visual merchandising como liquidação? Quando o seu cliente pisa dentro da sua loja, ele consegue, a mente dele fala, nossa, quanto será que tá esse produto?
Tá um do lado, esse produto deve estar barato, tá com cara de promoção. Quantas vezes você entrou dentro de uma loja, você olha a loja e você fala assim, nossa, essa loja tem uma cara de promoção? Ou então, você acabou de colocar produto novo na Arara, tua coleção tá na Arara, aí entra uma cliente e fala assim, ó, é promoção? Aí você fica pé da vida e você fala assim, nossa, cara, acabei de trazer coleção e a pessoa tá me mostrando promoção. O layout da sua loja não tá falando isso com o seu cliente. Ele não tá conseguindo enxergar isso. É importante a gente levantar, despertar esse consumo através do visual merchandising pra gente realmente colocar isso em prática. E estratégia de vendas, que é sensacional, fala sério. Quem não ama, eu sou apaixonada por estratégia de vendas, porque a gente consegue ver retorno a todo tempo, a gente consegue ver um feedback a todo tempo, a gente consegue construir esse caminho, construir um caminho de confiança, o que teu cliente pode não comprar hoje, mas tá construindo, sabe? O alicerce ali, ó, tá? Tijolinho por tijolinho. Linguagem das vendas. Use as estratégias de persuasão e desperte o desejo do consumo pelos seus produtos. Atendimento consultivo e entendimento de necessidades, perfil do consumidor, linguagem e comportamento. Quando a gente começa a entender isso, a gente entende o quê? Perfil de consumidor. Cada consumidor, ele tem um perfil. Tem consumidor que é mais paciente, ele tem uma linguagem. E quando ele entrar dentro da sua loja, ele vai se comportar de uma forma diferente. Tem outros tipos de perfis de consumidor que ele vai entrar e ele vai querer segurança, ele vai se comportar de um jeito completamente diferente e o preço para ele não vai ser um problema, né? Quando a gente começa a entender, quando a gente define os perfis e entra um cliente e a gente consegue definir esse perfil desse cliente, não tem como a gente não vender. A gente só não vende se a gente não tiver realmente produto. Porque realmente eu sou contra esse entubamento. Eu sou a favor da construção, né? Ao invés do entubamento. Não tem mais, leva esse. Isso é chato, o cliente não volta. Mas é a longo prazo. Você entende isso, é uma confiança que você... Assim que você conquistou uma confiança de longo prazo, você não perde mais. Sabe? Você entende isso. Entender o perfil do consumidor. Oferecer um atendimento consultivo. E esse atendimento consultivo não é só querer entender a necessidade dele e entregar pra ele. Não, é vender autoestima. É a gente praticar o personal stylist, né? A gente mostrar isso. Mostrar quais são os pontos de valorização do seu corpo. Você é bonita aqui, é bonita ali. Aqui pode valorizar você ficar mais alta. Às vezes a pessoa nem sabe disso e a pessoa sai de lá com uma consultoria de tipo, se sentindo muito mais segura para procurar um emprego, para enfrentar uma palestra, né? Para ir pro primeiro encontro, imagina. Isso faz todo sentido. Nessa construção, até vocês conseguiram acompanhar isso daqui que eu tô falando para vocês, inclusive, do depoimento da Denise, da minha aluna, do vídeo anterior, né, na nossa segunda aula da imersão, quando ela falou que eles aplicaram isso, saíram do vender roupa para o vender moda e eles começaram a construir esse atendimento personalizado, diferenciado, e que ela, com uma loja dentro do shopping com muita concorrência, ela conseguiu entender isso e se diferenciar. Os clientes estão voltando, estão fazendo marketing orgânico de vai lá que vale a pena. Olha como isso se constrói. Linguagem e comportamento. Né? Não só entender o estilo dessa cliente, se ela é clássica, se ela é moderna, se ela é fashion, né? Se ela é casual, se ela é sexy. Isso é muito importante porque a gente direciona só o produto necessário. Sabe o que acontece com isso? A gente diminui o tempo que a gente gasta, o tempo nosso, o tempo da cliente, a nossa energia é economizada, a nossa energia mental para criar outros tipos de estratégias. E o teu cliente entende que você é a melhor pessoa que entende ele. Como se você lesse os pensamentos dele. Quando ele for pensar em comprar de alguém, ele vai comprar de quem? Da pessoa que entende dele, que só manda aquilo que é interessante, entende o perfil, consegue direcionar produto que é interessante pra ele, que ele sabe que ele não vai perder tempo, ou ele vai bater canela pra poder achar algum lugar? Não, é diferente. Estratégias para vender online, entonação, linguagem e segmentação de necessidades. Quando a gente vai vender online, a gente precisa ter uma apresentação diferenciada. A entonação que a gente usa, como a gente fala, isso também é estratégico. O tom de voz que a gente usa para falar com aquele cliente, né? A forma de linguagem, como a gente fala para poder se comunicar. Além disso, é muito importante o quê? A segmentação, entender o que é interessante para aquele cliente poder entender que você não vai encher ele de produto, que você não vai encher ele de um monte de coisa porque você só está querendo vender, vender, vender. Não, você entende a linguagem desse cliente, você entende o que é interessante para ele, quando melhor atender.
né? Você sai de um atendimento frio, que as pessoas hoje em dia pensam que o WhatsApp, eu vejo muitas pessoas pensarem, o WhatsApp acabou com as minhas vendas, o WhatsApp abaixou o meu valor de venda, porque antes os clientes vinham para dentro da loja e tudo mais. A gente precisa entender que o WhatsApp é algo que veio para ficar e que ele tem que ser o nosso parceiro, ele tem que ser o nosso aliado. Então, se a grande maioria acha isso, é porque está fazendo um atendimento frio, é porque não está colocando em prática aquilo que tem que ser colocado, né? É porque não está conseguindo conquistar um cliente diferente, um cliente que nem te conhece, através de uma conversa, através de uma fala, através de uma entonação, de entender, dar oportunidade do cliente te entender e de você entender esse cliente. Faz todo sentido. Quando a gente entende isso, a gente pratica, a gente vai construindo, são alicerces, né? Olha como isso é importante. Todos esses passos que eu passei para vocês, eles basicamente e profundamente, eu posso falar isso com todo o meu conhecimento, eles te conduzem para uma fidelização e te entregam, te constrói um cliente novo, né? O cliente novo que cai no teu colo não significa que ele vai comprar agora. E às vezes a gente pensa, não comprou, eu levei um gancho, vamos pensar em outro, né? E aí você pensa, é muito mais fácil, a gente precisa trabalhar ele. É uma construção, né? Isso tudo é uma constante construção. E obstáculos. Prestem muita atenção nesses obstáculos, porque esses obstáculos, eles podem te parar, né? E quando eles quiserem te parar, prestem atenção neles. Não deixe isso te parar. Falta de criatividade. Talvez você pense em tudo isso, todo esse mapa que eu passei pra vocês, esse passo a passo, essa rota, na verdade, que eu passei pra vocês, e vocês pensam, não, mas eu não tenho criatividade pra colocar isso em prática. Você tem criatividade pra colocar isso em prática. Quando a gente direciona, quando a gente se planeja, a gente consegue se inspirar, a gente consegue olhar o nosso negócio com outros olhos. Por isso que eu defendo tanto a criação de um olhar estratégico. Quando a gente cria esse olhar, a gente consegue entender aquilo que é necessário mudar já. E aí a gente deixa as outras coisas que não fazem diferença no momento pro lado. E a gente se concentra naquilo que é importante. Nisso te sobra energia mental para criar. E o mais importante, você é a melhor pessoa para criar estratégias dentro do seu próprio negócio. Se você está começando agora, se você já tem uma loja de muito tempo, se você simplesmente tinha uma loja, fechou a loja e agora vai vender só online, também a criatividade está dentro em você, daquilo que você viveu, dos produtos que você comprou. Estou abrindo e não sei por onde começar. A gente se sente perdido, né? Por onde começo? Quais são as informações que eu preciso ter em mente? O que eu preciso, qual é o caminho que eu preciso seguir? Siga a rota. Quanto mais você colocar em prática, mais você seguir esse passo a passo, entender aquilo que você precisa mudar, que você precisa planejar, você não vai ter uma avalanche de informações. Porque às vezes a gente fica tentando pegar uma informação de um lugar, a gente pega do Google daqui, assiste vídeo no YouTube dali, tenta juntar um monte de informação, aí você se vê lendo sobre tudo, conhecendo sobre tudo, mas não sabe por onde começa, né? O início, o pontapé inicial é muito importante. Menosprezar o seu potencial, não menospreze o seu potencial, acredite em você, você construiu esse negócio para dar certo, né? O negócio, ele só tem razão de existir, um produto só tem razão de existir se ele te traz resultado, se ele vende, se as coisas acontecem, né? Você construiu isso, você tem essa criatividade, tá faltando o clique, tá faltando o insight para colocar, tá faltando o caminho, né? A direção que vai te levar a esses resultados, que vai te fazer pensar e falar, não, peraí, hoje eu tenho que mudar essa estratégia aqui, tá faltando planejamento. Eu tô vindo aqui dividir tudo isso com vocês, como eu falei no primeiro vídeo, eu quero realmente construir esse olhar, eu quero ver esse brilho no olho de vocês. Se eu conseguir, que eu era uma menina tímida, que não sabia nem falar, conseguir construir isso, e se eu tivesse me menosprezado? E se eu não tivesse acreditado em mim? E se eu não tivesse simplesmente olhado para a oportunidade que o mercado me trazia? Existe crise? Existe. Existe concorrência? Existe. Tudo isso existe. A gente não tá aqui para falar que não existe. Como vocês também puderam acompanhar no depoimento da Denise, falando, a crise existe? Existe. Só que a gente coloca em prática, a gente faz acontecer, a gente se diferencia, tá? Dúvidas sobre a funcionalidade do método. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa funcionalidade do método, eu deixo vocês livres para verem aqui embaixo.
os depoimentos de cada uma dessas minhas alunas. Além disso, vocês puderam acompanhar no vídeo 1 e no vídeo 2, e nesse momento, quando eu falo sobre isso, o que eu apliquei, eu coloquei em prática, as coisas funcionam. E inclusive vocês podem acompanhar a minha aluna Cat falando que você vai colocando as estratégias, de pouquinho em pouquinho os resultados vêm vindo muito rápido. Eles caem no seu colo rápido. Não é algo que você precisa colocar tudo de uma vez, todo o passo a passo como um todo, né, para você simplesmente ver acontecer. Ah, Elinha, eu vou colocar toda essa rota uma atrás da outra e esperar 3 meses para colocar tudo para acontecer. Não, você coloca estratégia hoje, você modifica algo hoje, ele já começa a dar resultado. Por isso que eu trouxe o plano de ação para você realmente ver que as coisas acontecem, que quando a gente vai para ação com conhecimento, foco e ação, as coisas acontecem, tá? O investimento é muito para mim. Quando a gente para pensar num treinamento, quando a gente para pensar em conhecimento, em querer fazer a diferença, um treinamento assim como o Moda com Estratégia, que eu venho falar aqui pra vocês, que é a rota do Moda com Estratégia, a gente pensa, nossa, esse investimento é muito pra mim, não vai caber no meu bolso, o que eu vou fazer? Será que não cabe, eu não posso fazer agora e tudo mais? Só que se a gente parar pra pensar o quanto de dinheiro a gente gasta mediante a essa crise, mediante a essa concorrência, mediante a sua precificação errada, já parou para pensar? O quanto você pode ter perdido em lucro em cima disso, em não saber fazer esse planejamento, em comprar demais, por isso que eu bato tanto nessa tecla, comprar errado, não entender, não definir o seu público, né? É diferente isso. O quanto que a gente paga, eu vou dividir isso com vocês, porque é impressionante isso. Eu já fiz essa pesquisa de mercado. O quanto a gente paga pra gente levar um consultor pra dentro da nossa loja. A gente contrata um consultor pra vir para reorganizar tudo, plano por plano, deixar tudo redondo. A gente paga um absurdo, a gente faz um investimento enorme nele. E aí o que acontece? Quando ele vai embora, quando o contrato dele acaba, ele vai embora e fica tudo redondo. E dali daquele prazo as coisas voltam a acontecer, os erros voltam a acontecer. Você aprendeu? Você investiu nele. Você investiu na sua loja? Lógico que você investiu na sua loja. Mas o quanto você se doou e aprendeu a pescar? Aprendeu a fazer o que ele faria, né? Você investiu todo o seu dinheiro nele e agora você não tem o retorno, né? Porque você tinha o retorno enquanto você tinha ele. Aileen, mas você tá falando isso? Mas peraí, você dá consultoria de varejo, você tá falando isso? Sim, eu tô falando isso. Por isso que eu queria atingir mais pessoas e eu vim pro online. E principalmente para vocês aprenderem a construir esse olhar. A construir esse olhar independente. De você entender que a sua estratégia é diferente da fulana, da ciclana. E trazer a diferenciação para cada um. Como a Marisa, minha aluna, falou. Quanto mais nós, lojistas, nos unirmos, independente de concorrência, mais forte a gente vai ficar, mais forte a gente vai construir esse exército real, né? Então, quando a gente para pensar em investimento, a gente pensa o quanto a gente investiu em outras pessoas e esse dinheiro não retornou pra gente, porque a gente realmente não aprendeu na prática, né? E o quanto a gente gastou de dinheiro com compra errada, com liquidação, com margem errada, sem entender qual que é o produto que a gente precisa ter na nossa loja, sem conseguir atingir o nosso cliente certo, né? Ou às vezes colocando, sei lá, fazendo uma divulgação diferente, né? Colocando um outdoor, sendo que todo mundo está no celular. Quanto que você investiu? Pensou nisso? Então, quando a gente para pensar nisso, a gente vê que esse investimento, o investimento que a gente faz pra gente, construir uma independência, um olhar consultivo do nosso próprio negócio, o valor se liquida, tá? Sem tempo disponível. Todo mundo tem esse problema de tempo. Tem um problema de tempo, porque tem que cuidar da família, tem que cuidar da loja, tem que cuidar das situações pessoais, tem que cuidar de você, tem que cuidar de 1000 coisas, né? E por esse motivo mesmo eu trouxe o treinamento Moda com Estratégia online. Ele é 100% online, onde você pode fazer a hora que você quiser, o momento que você quiser, o dia que você quiser. Você pode trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado e só ver no domingo se você quiser, não tem problema nenhum. As aulas são completamente práticas e te trazem insights o tempo inteiro. Além disso, se você quiser colocar 10 minutos diários, você assiste 2 vídeos, 10 minutos diários, enfim, você consegue assistir pedaços de estratégias e já colocar em prática e já colher os resultados. Essa é a intenção, ser prático, porque eu sei como que é a tua vida, porque a tua vida é parecida com a minha. A gente vive a mesma situação, rapidez, não pode perder tempo, tem 1000 coisas para fazer. Então, quando a gente não tem tempo, né, a gente precisa
encaixar algumas coisas que fiquem confortáveis. Por isso o treinamento online faz toda a diferença. Onde você vê a hora que você quiser, o tempo que você quiser, quantas horas você quiser. Se quiser fazer uma maratona Netflix, você consegue, sem problema nenhum, né? Além disso, você consegue passar para sua equipe, né? Fazer um café da manhã numa sexta-feira, colocar aí onde vocês traçam estratégias juntas, 10 minutos diário. Você consegue transformar o seu faturamento, aumentando de no mínimo 30% a 100% ainda em 2019, por 10 minutos diários. Bom, vocês viram o tanto de conteúdo que eu entreguei pra vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Mas, sinceramente, eu vim aqui falar pra vocês o seguinte: não existe fórmula mágica. Não existe vocês simplesmente acharem que isso vai cair do céu. É trabalho. Vocês têm que realmente colocar em prática. Não adianta você pegar todo esse conteúdo, toda essa rota que eu dividi com vocês e simplesmente não colocar pra ação. Não agir. Não tem quem faça pra vocês. E eu gostaria de agradecer essa semana que a gente passou junto, os comentários de vocês, as transformações que vocês me passaram, a história de vida de vocês. Isso realmente me motiva, toda essa energia. Eu sou sincera de falar, eu amo vir aqui fazer esses vídeos com vocês, pra vocês, dividir todo esse conteúdo, dividir tudo que eu aprendi na prática durante esses 12 anos, contar um pouquinho da minha história, pra isso, pra motivar você, pra te gerar identificação e mostrar que tem uma solução, que tem um caminho. E isso realmente me motiva a querer fazer diferente, a atrair mais pessoas e realmente pra gente crescer esse exército do bem com esse olhar estratégico, saudável para construir o nosso negócio e acreditar, nos empoderar que a gente realmente é capaz. E eu acredito em você. Então eu estou extremamente grata de você ter ficado comigo todos esses vídeos. E para você que quer ir além, crescer o seu negócio de moda feminina, construir resultado, conquistar cada vez mais clientes e fidelizar esses que vocês têm e quer esse passo a passo completo, entendendo todas as estratégias que você tem que aplicar, o que você precisa fazer com tudo minuciosamente organizado dentro desse planejamento, eu te faço um convite. Na segunda-feira eu vou abrir a segunda turma do treinamento Moda com Estratégia. Então fica ligadinho no seu e-mail que eu vou mandar todas as informações e inclusive eu falei no vídeo passado que a quantidade de vagas são limitadas porque eu acompanho todas as minhas alunas. Eu acredito que realmente qualidade não pode ser perdida dentro desse treinamento. Eu tenho que acompanhar vocês para entender quais são as suas dúvidas, enfim. Por isso tem vagas limitadas. Caso você queira entrar nessa disputa, clica aqui em cima e entra para essa lista de espera. Você dentro dessa lista de espera terá acesso 1 hora antes para disputar a vaga desse treinamento. E já te dando um spoiler, que eu adoro fazer isso, inclusive dentro do treinamento Moda com Estratégia você vai ganhar alguns presentes. Inclusive o Fashion Rocket, que entra como um bônus para você, que são todas as minhas lives gravadas. São mais de 20 lives com muito conteúdo bacana. Além disso, você tem todo o material de PDF personalizado, ou seja, você não vai só acompanhar ele online. Você tem esse material para você imprimir, ter ali na mão o que você precisar para levar para onde você quiser e também para acompanhar esses conteúdos. Além disso, pensando em crescimento, eu te dou de presente um módulo de liderança, onde você entende e constrói uma equipe. Aí, conforme você for crescendo, você vai contratar pessoas e aí você aprende a treinar e construir uma equipe de alta performance. E além disso, eu te convido a olhar todos os depoimentos aqui embaixo, inspiradores das minhas alunas, para você entender como Moda com Estratégia transformou a vida delas. E não esquece de comentar aqui embaixo e me contar o que você achou desse vídeo, alguma dúvida que você tenha, o que você achou dessa imersão, eu quero muito saber, compartilhe sua história comigo. Foi um prazer estar com você até agora. Um beijo e até mais. Olá, eu sou Simara Desidério, eu sempre fui apaixonada por moda, sempre gostei muito de moda. Meu primeiro emprego foi trabalhar em uma loja no varejo de roupa, depois eu mudei de ramo, fui representante de algumas marcas. Uma das coisas que eu achei muito interessante sobre o curso é que fala que você tem a base psicológica, você tem que entender a psicologia dos seus clientes, você tem que entender para que cliente você tá vendendo, você tem que entender para quem você vai vender. Uma coisa muito importante também que eu achei é sobre estoque. Não adianta você só comprar sem entender o seu público-alvo, você traçar metas para sua loja, mas não metas que sejam inatingíveis, metas que sejam reais, né? Hoje em dia as coisas mudam muito rápido, hoje em dia as coisas evoluem muito rápido, então você precisa acompanhar, você precisa estar atento ao
ao mercado, principalmente também em relação à internet, né? Você precisa entender realmente um pouco sobre moda, você precisa saber e entender o que você está vendendo. E isso deixa muito claro nesse curso, então me ajudou muito e eu acredito, tenho certeza que vai me ajudar aí por muito tempo, mudou a minha visão. Muito obrigada, é isso que eu tenho, até não tenho palavras, muitas palavras para te dizer, mas assim, o que eu posso te dizer, você pode ter certeza que é do fundo do meu coração, muito obrigada.